Fernando Sester. Senhor a todos que nos assistem. Vamos ter hoje uma conversa, um bate-papo especial com Fernando Sester. Então, você que nos acompanhará depois ou ao vivo, vamos ter Fernando Sester na nossa programação. Amém? Vou convidar algumas pessoas para assistirem conosco ao vivo. Também convidado da noite. Amém. Hoje vamos ter Sester conosco nessa noite e é um privilégio a você que nos acompanha nessa live de transmissão. E daqui a pouco vamos ter Fernando Sester conversando com a gente, lembrar uma coisa bacana. Os convidados já entrou e aí eu vou já falar para ele já participar conosco. Amém? Aguardar. Paz, Senhor. Olá, a paz, tudo bem? Tudo bem? Me ouve bem? Estou ouvindo bem, tá me ouvindo bem aí? Tranquilo, graças a Deus. Bom, primeiramente é um privilégio aí recebê-lo, amém? Vamos conversar bastante sobre a sua trajetória na música gospel evangélica, né? E aqui é um espaço onde muitos músicos iniciantes, né? Pessoas que estão dando os primeiros passos no instrumento, numa banda, num grupo, acabam tendo uma direção, né? E eu louvo a Deus por este ministério, né? E conversar com você, né, Fernando, é uma satisfação porque você tem uma bagagem aí que pode nos auxiliar aí nessa parte da música. Então, queria agradecer de verdade aí pela oportunidade, né? E louvo a Deus aí pelo ministério que você tem desenvolvido. Amém? Obrigado, Renato. Obrigado. A gente tem um pouquinho de história para contar, né? Verdade. Fernando, você começa a música, né, no cenário musical com 7 anos de idade. Conta um pouquinho aí desse início aí com a música aí pro pessoal. Bom, 7 anos de idade, na verdade, eu ganhei meu primeiro instrumento, né? Minha mãe me deu um violão e olhou para mim e disse com todas as palavras: você vai ser músico. E muito criança, eu disse: pô, mãe, não, eu quero jogar bola, não quero saber de música. E palavra de mãe é profecia, né? É profeta, né? E eu tenho mais 2 irmãos, venho de uma família de muitos músicos. E meu irmão do meio, com uma diferença de 10 anos mais velho, ele já tocava. Então eu tinha uma boa influência dentro de casa, né? Dentro de casa já era uma escola, porque eu via ele todo dia tocando, então eu ganhei um violão bem pequenininho. Eu me lembro que eu olhava ele fazendo os acordes e ia tentando fazer igual. Então foi a maior escola que eu tive dentro da própria casa. Aos 12 anos de idade, já tinha perdido os meus pais aí, né? Perdi minha mãe com 39 anos e meu pai um ano depois. Então com 10 anos nós tínhamos perdido os pais. Aí eu fui adotado, mesmo assim mantendo um relacionamento com o meu irmão, e ele investia muito na minha questão musical. Ele falou para mim: você não pode ser guitarrista, Fernando. Você tem que ser um baixista, porque, se você for tocar guitarra, eu já toco guitarra. E me colocou para estudar contrabaixo ali na cidade de Campinas, um grande baixista na época,
está até hoje na ativa, Paulo Signori, um grande músico, um excelente músico, e pude ali estudar com ele um bom tempo. E nesse paralelo a gente começou aí a correr com aquela questão do sonho de montar uma banda de rock. Então o start foi aí, e do Paulo Signori eu vim estudar baixo aqui em São Paulo, com o Ted, que na época era um grande baixista daquela banda Atos 2, que era o Atos 2 na época, e nós vimos estudar aqui com o Ted, estudei muito tempo com o Ted. E Poxa, aí que privilégio, hein? nós fomos nessa pegada de estudando, com a ideia, com a visão de montar uma banda de rock, que é o que a gente mais amava tocar, né? O meu irmão ouvia muito essas bandas, bandas lendárias, né? Bandas que todo mundo conhece quando gosta de rock and roll, né? Banda das antigas. E aquele sonho eu ouvia todo dia. Então acabava assimilando, o rock era muito forte nas nossas vidas, né? Apesar de estar dentro da igreja, a gente queria fazer um som diferente. E casou que nessa época aí o movimento gospel ele deu um boom no mercado, né? As bandas tinham oportunidade para tocar, as igrejas abriram as portas, e aí começou todo aquele movimento que você sabe que foi uma explosão naquela época, né? Foi algo sensacional. Verdade. E você começa com a banda Veste Branca, é a primeira banda que você tem musical, né, no cenário evangélico, né? Exatamente. Antes do Veste Branca veio uma banda chamada Conexão 3, que na época, Renato, imagina só, nós éramos do interior, o cenário da música estava explodindo aqui em São Paulo, nós saíamos toda segunda-feira de Vinhedo e vinha para São Paulo para ver as bandas tocar aqui no Cambuci, né, que era onde tinha concentração ali na Renascer na época. E o que acontece? Nós montamos uma banda chamada Conexão 3, que era Pai, Filho e Espírito Santo. E nós chegamos a gravar um disco, que está até no Spotify, esse disco, mas o disco, quem produziu na época foi o saudoso guitarrista Vander Tafo, que dispensa comentários, era um monstro da guitarra, ele foi o produtor, o Vander tocou no Rádio Táxi, tinha a banda Tafo, tocou com Rita Lee, tocou com muita gente boa. E ele produziu o nosso disco na época. Meu irmão fazia aula de guitarra com ele, e meu irmão convenceu o Tafo a produzir um som gospel. Então, na época que nós lançamos esse disco, que foi em 95, cara, foi um estouro na rádio. Mas nós morremos na praia, não tinha CD. Então a galera ouvia na rádio e não tinha como consumir o trabalho, né? Não tinha como comprar. Não tinha como comprar, exatamente. Então a música batia em segundo lugar, primeiro lugar, segundo lugar. E nós começamos a tocar. Naquela época a Oficina já fazia muito show, Resgate, Cats Barneia. E nós começamos a ver os shows dessas bandas no interior. Poxa, que legal. Legal. Essa banda se desfez. Que bacana. Essa banda se desfez. E eu, como eu era o compositor das músicas, eu era o cantor e o baixista, eu assumi o trabalho e montei o Veste Branca com uma galera mais, uma performance diferente, mais jovem, tudo da mesma idade minha, e começamos a tocar no interior todo com Veste Branca, né? Eu costumo dizer que o Veste Branca é bíblica, tem essa palavra na Bíblia, né? Vestes brancas. Mas a gente andava tudo de preto, então era engraçado, né? Que o nome da banda é Veste Branca, mas... Veste Branca, mas estava tudo de preto. Exatamente. Tá certo. E aí depois, acabando o Veste Branca, você dá sequência ao projeto, né, solo aí, né? Bom, depois do Veste Branca, eu fui tocar country, toquei música country por 2 anos pro Hopi Hari, naquele parque temático. Na primeira formação do parque, teve uma bateria de testes e eu fui prestar teste como baixista. E eu acabei passando no elenco e nós ficamos ali 2 anos tocando música country, né? Então foi muito boa a experiência, aprendi demais. E a partir dali que eu fui lançar o meu trabalho solo, que era voltado para o segmento gospel, né? E foi o primeiro disco que eu lancei, Meu Melhor Amigo, onde a gravadora, a Gospel Records, assumiu o trabalho e lançou ele no mercado.
E aí veio o Bacana. primeiro trabalho. Aí veio o segundo pela Gospel Records também, que se chamava Perto de Ti, que já foi um disco bem diferente. Foi um disco onde nós gravamos o clipe, né? Um clipe bem legal para a época. Foi um clipe muito ousado. Foi em Campinas, no centro de Campinas. Quem quiser assistir, coloca no YouTube Eu Vou Cantar. Né? Já colocamos umas tomadas aéreas, colocamos um Dodge Magnum sem câmbio no meio da cidade, colocamos os figurantes, e foi muito louco, porque a Globo também fez a cobertura no clipe naquele dia, aí passou na metrópole toda, em 3 milhões de pessoas assistindo. Então foi um negócio sensacional. Aí, bacana. a partir daí veio o terceiro trabalho, que já foi independente, sem gravadora, chamado Pódio. Se você quiser que eu conte um pouquinho dele. Sim. Vamos falar desse trabalho também. O Pódio foi um disco divisor de águas, na verdade, Renato. Porque na época da gravadora, eu não podia fazer aquele estilo que eu mais gostava, que era o rock and roll. Era muito pop ali. Era um trabalho muito pop, com muitas bandas de rock no selo, né? Então não tinha espaço para mais um trabalho de rock. Então eu tive que me adequar num trabalho mais pop para poder entrar e botar cara e poder tocar na rádio, essas coisas. Para ficar conhecido, né? Oi? Para ficar conhecido e ter a música divulgada também, né? Perfeito, é isso daí. E aí quando eu me... E você sempre era o compositor, né? Você falou que desde da Vestes Brancas, né? Até antes da Veste Branca também você era o compositor. Você continuou depois no solo fazendo todas as suas músicas? Ou você acabou tendo parceria? Como foi aí? Cara, eu sempre gostei de compor, né? Eu acho que a composição, Renato, a composição é algo que é o combustível do músico. Se você para de compor, poxa, você acaba vivendo de cover, acaba vivendo de versões. Eu não acho legal isso. Eu acho que é legal você fazer uma versão ou outra. Mas eu acho que o músico tem que contar a história dele. Eu tenho que contar as minhas histórias que eu tenho com Deus, minhas experiências que eu tenho no dia a dia. Eu tenho que passar quem eu sou, né, na verdade. E então eu acho que a composição, ela vale muito. Eu dou valor, na verdade, para quem compõe. Eu vejo muitas pessoas hoje fazendo versão. É legal, uma, outra. Mas você pegar um disco de um cantor e ter a maioria versão, eu já não acho legal. Eu acho muito Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V. Você está entendendo? Eu acho legal criar. Eu acho legal você pegar o instrumento, sentar, compor, criar uma música que seja a sua cara, a sua personalidade. E naquela Isso é muito época, legal porque tem muitas bandas que assim, vão assistir, né, ou músicos que vão assistir esse material, que exatamente ficam nessa, né? Será que eu vou fazer, mas será que eu sei fazer? Será que eu vou conseguir, né? Tem um pouco da insegurança, né? Tem um pouco daquela coisa, será que vão gostar das minhas músicas, né? Então é muito legal você estar dando esse toque, né? Porque justamente você é compositor, né? E tem propriedade para dizer sobre o assunto. Quer dizer, é muito mais importante fazer algo seu, né? Que é sincero, né? Sim. Do que ficar só copiando e colando, né? Sim. Porque isso eu vejo como um mal brasileiro, né? Principalmente no gospel. O gospel aderiu isso, e na época que nós começamos lá atrás, todas as bandas compunham. Todas as bandas tinham o prazer de falar, meu, isso aqui é meu trabalho, ó, isso aqui é música minha, autoral. E hoje eu vejo que é uma galera que... É difícil você ver um cara falando que compõe, ó, isso daqui, cara, eu fiz os arranjos, é muito Ctrl-C, Ctrl-V. E isso vai perdendo ao longo do tempo o valor, o sentido. Porque, então, se os caras pararem de gravar lá fora, a galera para de tocar aqui, para de gravar aqui. A gente se alimenta de tudo que vem de fora. E outra, qual que é a realidade do cantor aqui? Qual é a realidade do povo nosso aqui? E qual é a realidade do povo lá fora? Então tem uma diferença muito grande. É diferente, né? Muito diferente. Então eu acho que se o compositor está preocupado, será que vão gostar da minha música? Pô, o que vão falar? Cara, não se importa com isso. Não fique preocupado com isso. Se vão jogar pedra,
se vão falar que é feia, se vão falar que é bonita, procura fazer aquilo que está no teu coração. Né? Procura escrever aquilo que vem do teu coração. Né? Faça aqui o que está o melhor, ao teu alcance. Porque tudo aquilo que é sincero, a pessoa que ouve do outro lado, ela ouve com outros sentidos. A pessoa fala, pô, gostei dessa música. Às vezes tem uma música que é fraca de arranjo, o arranjo não é rico, você percebe que ela é pobre musicalmente falando. Mas a hora que você ouve a música, ela tem uma pérola. Você ouve e você fala, cara, é engraçado, a música é simples, mas ela toca no meu coração. Por quê? O compositor ele foi sincero na hora de gravar a música. Ele gravou algo que vem do coração. Então, música é sentimento. O Betinho do Juízo Final tá dando um salve aí e falou que é isso mesmo, Fernando. Ô, Betinho, grande Betinho, parceiraço. Aliás, cara, quero mandar um abraço pro Betinho. Quero mandar um abraço pro Márcio, né, pra galera do Juízo Final. Pô, eles foram nota 1000 comigo. Eu gravei... Legal. Acabei de gravar 3 músicas agora novas, né? E o Márcio do Juízo Final fez uma participação na música, o rapper. Ó, cara, exclusivo, hein? Ficou muito bacana, vai ser lançado esse ano. Legal, aí. Legal. Nós estamos mixando, Betinho, vai ficar animal, vai gostar pra caramba. Um abraço, querido. Obrigado. Ô, Betinho, queremos você aqui, hein? O Betinho é das antigas, o Betinho era da época onde a galera realmente se preocupava em fazer música, e música com sinceridade. Uma coisa que é importante, Renato, nessa época que estou falando aí de 2003, 2004, 2005, nós tínhamos um cenário e bandas totalmente diferentes uma da outra. Nós tínhamos o rock and roll, tinha o rapper ali, tinha um pop aqui, tá? Você tinha aqui um funk americano bem legal aqui, você tinha uma música sertaneja, mas você tinha vários tipos de sons, diferente de hoje. Que hoje é uma coisa só. O que você vê assim de maior diferença assim entre aquela época, né, e o cenário atual hoje, né? O que você acha que o que de repente é uma coisa que é motivadora daquela época, né? E hoje já a motivação de repente seria uma coisa diferente. O que você consegue comparar dos cenários assim daquela época e o atual? Hoje eu vou te falar uma coisa, é até difícil ouvir música gospel, viu? Tá muito difícil, cara. É muito sofrível você ouvir música gospel. Parece que é pecado você usar as nonas e as sétimas. Parece que é pecado, parece que é pecado agora. Então a galera pegou um estilo de música de 3, 4 acordes, aonde fica no looping, repetindo a frase várias vezes, chega uma hora que cansa, na boa, cansa. Adorar a Deus, que eu quero dar um toque para a galera que está assistindo, que é de banda, você adorar a Deus não se resume em você cantar uma música e ficar repetindo ela. Adoração a Deus é um estilo de vida. Se você tem uma conduta no dia a dia de obedecer ao Senhor, você está adorando a Deus. Então a gente não precisa ficar com uma música, porque vira um mantra, Renato. Parece um mantra. Ó, Deus, tu és lindo, é verdade. Tu és lindo, Deus, tu és lindo. Cara, você já falou que Deus é lindo, ele não é surdo, ele já ouviu. Você concorda comigo? Então, sim, e a gente já entendeu também que ele é lindo, não precisa falar muito. Enfim, né? O que acontece na geração de hoje, cara? Fica no mantra, fica no looping. Parece que se você não fizer desse jeito, você não está adorando a Deus. Cara, totalmente errado. E isso daí vem de fora. Vem da galera de fora. Sim. E o primeiro é louco para copiar. É louco para copiar. Uma coisa chata, musicalmente falando, é chato demais, é pobre musicalmente, muito pobre. Espiritualmente falando, cara, é pior ainda, porque fica uma coisa forçada. Se você pegar as músicas de antigamente, tem melodia. Música, Bach já falava isso, Beethoven falava isso. Música que não tem melodia não é música. Se você pegar melodia... E tinha letra também, né? Se você pegar essas melodias do hoje, cara, são 3 acordes. Mas 3 acordes chatos. 3 acordes muito chatos. Então o conselho que eu quero dar
para essas bandas que estão começando, ou às vezes o garoto está aí ouvindo, falando, eu amo rock and roll, mas não tem espaço para tocar. Cara, monta uma banda de rock and roll e vai tocar o som que você gosta. Não fica preso com o que a galera está falando que é, porque você tem que fazer aquilo que está dentro do teu coração. Aí você vê três o repertório tem que bater com a identidade musical, né, da pessoa. Não adianta fazer alguma coisa só para agradar. E o som que a gente fazia naquela época sempre foi som de atitude, música de atitude. A hora que você vai tocar, toca de verdade. Chega chegando. Não fica lá numa encenação, chorando, com o olho fechado. Não precisa disso. O que você tem que adorar a Deus com o teu coração, cara. Sim. Né? Então eu acho que a Sim. Tem passo para isso, para você chorar, tudo, mas da forma como é feito hoje, né, realmente, você percebe que é mais um teatro, né, do que propriamente dito uma coisa sincera, né, de coração, né, então fica mais a parte do teatro, né, do que a sinceridade, infelizmente, né, tanto... E quando Deus, o Espírito Santo, Deus está visitando o povo e existe no ar uma presença forte dele. A gente não precisa forçar. Se a gente buscar Deus com todo o nosso coração, ele se faz presente. E não é ficar repetindo uma música por 10 minutos, achando que ele vai operar por causa da repetição. Totalmente errado. Tudo errado. Então é difícil hoje em dia você olhar uma igreja que não faça isso. É muito difícil. Né? Tem igrejas que não, ela já tem uma linha, não fica entrando nessas barcas de hoje em dia. Mas, cara, as igrejas grandes, neopentecostais, é muito difícil você ver um louvor, cara, participar de um culto e ver um louvor, porque, cara, os caras ficam 1 hora tocando, mas 1 hora tocando quase as mesmas músicas, não muda. Então, qual é o sentido? Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Você pegar 3 guitarristas tocando dó, ré, fá, sol, igualzinho, ninguém faz um solo, ninguém tem uma melodia, é muito pobre. Para mim isso não é. E outra coisa, né, Fernando, a motivação inicial para ter uma banda naquela época do início, né, do seu início, principalmente, era uma, né? Hoje não é a mesma motivação, né? Nós tínhamos como chamado sempre o evangelismo. Na verdade, a cena do rock dentro da igreja, ela nasceu com qual propósito? De você levar uma música aonde as pessoas possam ouvir e despertar nas pessoas o interesse em conhecer Jesus. Porque o rock and roll é a forma de passar a mensagem subliminar mais rápido na mente do ser humano. Isso já é comprovado. Então, quando você tocava um rock, quando as bandas começaram lá atrás a tocar dentro da igreja, e a galera não conhecia esse movimento e ouvia, a galera era impactada. Você atraía as pessoas pelo som. A hora que o cara prestava atenção na letra, cara, está cantando Jesus, o que é isso? E Deus começava a fazer a obra na vida do cara. Então nós tínhamos como princípio, como chamado, o evangelismo. E é coisa que eu não vejo mais hoje. Hoje nós vemos... Infelizmente perdeu, né? Infelizmente perdeu essa tônica, né? Perdeu. Hoje o que você vê é levar uma música para quem já é convertido. E a nossa ideia nunca foi. A nossa ideia era tocar para quem não é convertido. E eu tenho experiência... Era para romper a barreira, né? Exatamente. Então perdeu totalmente o sentido. Perdeu totalmente o sentido. Mudou o cenário. E eu tive experiência de tocar em lugares que... totalmente secular, em bares, para você ter uma ideia. Toquei em 5 bares aqui em São Paulo, totalmente secular, e cantando uma música cristã. Então você vê que é uma experiência onde ninguém conhece. O cara pediu Iron Maiden, o cara pediu Bon Jovi, o cara pediu Aerosmith com um copo de cerveja na mão. Então ali você entende realmente o que é o chamado. Para isso você precisa se preparar. Não é fácil encarar um público que não te conhece. Você pegar uma galera de 3.000 pessoas, uma festa do morango, festa do figo, festa da uva, festa da laranja, e você sobe no palco e vai cantar para uma galera que não conhece, então é o chamado. Esse era o nosso chamado. Por isso víamos muitas conversões, nós víamos muitas pessoas jogando
droga, jogando grupo, chabeliro, cocaína, jogando no chão e se libertando e pedindo para Deus entrar no coração. Porque essa era Nossa, você tá falando, tá passando um filme na minha cabeça, eu vivi parte também disso daí, meu, e era impactante mesmo, né? As pessoas jogavam de uma forma que era assim, tava se livrando mesmo, soltava, né, com aquela coisa, né? A pessoa tinha um papelote no bolso, uma droga, cigarro, a pessoa jogava assim, mas eu via como a pessoa jogava, tipo assim, se libertando mesmo. Às vezes era talvez aquele último grito de socorro que a pessoa estava tendo a oportunidade de dar, né? E estava no lugar certo, na hora certa, conduzido por pessoas certas, né? E eu louvo a Deus esse tipo de trabalho, né? Porque muitas pessoas, né, foram alcançadas, né, pela evangelização, por essa estratégia. Você acha possível retomar esse tipo de visão, vamos chamar assim, para os nossos, ou você acha difícil, Fernando? Fala para mim. Eu vou falar por mim, tá? Eu jamais perdi, eu continuo fazendo. Essa pandemia, claro, parou tudo, mas nós estamos com um projeto agora para esse ano de fazer uma turnê, um projeto cultural que foi aprovado, graças a Deus, o primeiro projeto da minha vida cultural que foi aprovado pela Lei Rouanet, onde nós vamos fazer alguns shows pelo Brasil, e o foco dos shows, é evangelismo, não é outro. Mesmo porque nós não temos mais tempo, Renato. Ou nós pegamos a palavra, ou nós pegamos a palavra. Não tem mais tempo de ficar tocando para quem. O meu tipo de som que eu faço, claro que eu tenho música que é congregacional, tenho músicas. Mas o prazer que eu tenho é de tocar para quem não é. O prazer que eu tenho é de mandar meu rock and roll para quem não é. E o cara ouvir, o cara falar, cara, pô, nunca parei para pensar, cara. Pô, me fez voltar lá atrás. E nessa oportunidade você lança e puxa o peixe. Você joga a isca e puxa o peixe. E você consegue falar do amor de Cristo para o cara que está longe, para o cara que parou de ir na igreja, para o cara que não tem mais um convívio cristão, para o cara que não quer mais saber de Deus. E você começa a entender essas pessoas. Entendeu? Então é assim... para voltar esse segmento forte é muito difícil aos meus olhos de ver, porque eu não vejo disposição das pessoas em fazer esse tipo de trabalho. Eu não vejo. Infelizmente, né? Eu vejo as pessoas mais focadinhas em fazer o dia X, o congresso tal, o congresso aqui, com bilheterias caras, cobrando valor caro, mas assim, sem o propósito de evangelizar e trazer gente que é. Porque o Evangelho, Renato, o Evangelho ele é simples. Quem complica é o homem. Então tem muitas pessoas ganhando dinheiro com o Evangelho, complicando a situação, montando cursos e cursos e cursos para faturar. A verdade é essa. E eu vejo o Evangelho de uma maneira simples. Maneira simples. Onde se você abrir a tua boca com toda sinceridade e você falar do amor de Cristo para uma pessoa que está precisando, ele vai ser impactado porque é o Espírito que faz a obra, não é nós. Então, falta disso as pessoas de sair das quatro paredes, porque as igrejas hoje viraram casa de shows. As igrejas hoje têm estruturas de shows. Só que, infelizmente, é um povo que prega. As igrejas pregam amor, falam de união, falam de amor próximo, mas não se dão. Ninguém ama ninguém, é cada um por si e Deus para todos. Então a placa X fala, aqui é a minha igreja. A placa B fala, aqui é a minha igreja. A placa C fala, aqui é a minha igreja. Você está entendendo? Então, não, e é interessante, você está tocando num ponto, né, que de repente, né, o que poderia ser uma coisa mais unido, né, mais aberto, né, acaba ficando muitos, né, separados, né, e que não se comunicam, né? Então, eu fico pensando quem é de fora, né? E tem esse olhar, né? Porque a gente que está dentro talvez não tem muito essa percepção, mas quem está fora observa muito mais, né? Então, nossa, mas eles falam de mas eles não se amam, eles não se juntam, né? Não se misturam.
não se reúnem, né? É interessante pensar isso, né? Porque, assim, infelizmente, né, a leitura que eu faço, né, é como empresas, né? Então, parece, assim, que são concorrentes umas das outras, né? Se tem uma naquela rua, a minha também tem que estar naquela rua porque eu vou competir com a igreja X, né? Então, os eventos que vai ter na minha igreja são mais importantes do que a que vai ter na igreja XYZ, né? E aí a gente fica numa competição, né? Desenfreada, esquece o evangelismo, né? Esquece anunciar a palavra e fica uma competição muito mais acirrada, né, do que propriamente dito de fazer a missão, o ID, né, que é o que o Senhor Jesus nos orienta, né? ID é um gerúndio, né, uma melhor tradução do grego, ou seja, indo, fazendo, realizando, né, saindo das quatro paredes, né? Por que não misturar os irmãos em Cristo, né, numa grande movimentação, numa grande união, para pregar o Evangelho, né, e sair um pouco das quatro paredes, né? O que eu pretendo fazer é pegar alguns parceiros, algumas bandas, tipo o Juízo Final, Betinho, que é um cara que ama a obra de Deus e faz o som com autenticidade, né? Não se curvou, Legal, legal. continua fazendo o som deles, como eu faço o meu trabalho, e unir alguns nomes para a gente poder fazer movimentos com maior concentração, entendeu? Ao invés de Legal. ficar cada um no seu canto, a gente unir quem tem essa visão, quem ama a música, quem ama o reino, quem quer fazer algo diferente, a gente unir e fazer os movimentos sem preocupação de placa, sem preocupação de líderes. Nosso movimento não é esse, o meu movimento não é esse. O meu movimento é anunciar Cristo, anunciar o reino de Deus. E eu acho que os pastores, os líderes, que tem muito voz ativa no meio do povo, eu diria de incentivar os jovens. Não a ficar dando Ctrl+C, Ctrl+V, mas vai compor, vai estudar, faz o som que está no teu coração. Porque Deus, cara, Legal, legal. aceita todo tipo de louvor. Quando você faz com sinceridade, Deus aceita. Se você pegar um cavaco e Sim, tocar verdade.
próximo diferente, você está entendendo? Então, assim, levar uma ação social, levar, porque nós vamos ter toda a estrutura montada, tudo, e eu quero sempre levar alguma coisa para abençoar a vida das pessoas. Porque a gente vai tocar já. Então a gente não precisa ficar com aquela preocupação, como é que vai fazer? Não. Dá para fazer um negócio muito legal, sem pedir para as pessoas, sem ficar apelando para as pessoas, sem depender de placa de igreja nenhuma, mas, cara, fazer para o povo, levar para o povo uma coisa diferente. E